Os princípios da segurança coletiva foram aplicados na mediação dos conflitos da Primeira Guerra do Golfo? Me chamo Rafaela, curso a quarta fase de Relações Internacionais na UFSC e no episódio de hoje da série Crises e Conflitos, iremos fazer uma análise a respeito da implementação da segurança coletiva na Primeira Guerra do Golfo, sob a perspectiva das políticas e ações da ONU. Em 1990, após a guerra Irã-Iraque, o país liderado por Saddam Hussein estava passando por uma crise econômica, e sua principal fonte de recursos, o petróleo, estava sendo desvalorizado, sendo vendido a $11 o litro. Dessa forma, o Iraque acusou o Kuwait, país vizinho, de estar reduzindo o preço do petróleo, abaixo do estabelecido pela OPEP, o que obrigava o Iraque também a reduzir o seu preço, para se manter competitivo no mercado. Além disso, o Iraque acusou o Kuwait de extrair petróleo perto da sua fronteira, mesmo os dois países tendo acordado que isso não seria permitido. E por fim, a maior justificativa do Iraque para a invasão ao Kuwait seria a recusa do Kuwait e da Arábia Saudita de flexibilizarem as cobranças das dívidas que o Iraque tinha com os dois países, decorrentes do apoio dado à guerra Irã-Iraque. Sendo assim, no dia 2 de agosto de 1990, sob as circunstâncias mencionadas, o Iraque acaba por invadir o Kuwait, anexando e declarando como a 19ª província iraquiana, e dessa forma, dando início à Primeira Guerra do Golfo. A legitimidade de uma guerra, definida pelo chamado jus ad bellum, ou direito à guerra, consiste em regras elaboradas para uma nítida separação do que pode ser feito em tempos de paz e hostilidade, sendo reconhecidas apenas algumas excepcionalidades referenciadas na Carta da ONU. Logo, uma vez violados os pressupostos constantes nesse documento, cabe ao Conselho de Segurança qualificar e decidir sobre a legitimidade do uso da força militar. No contexto da Guerra do Golfo, de 1990, a legitimidade do uso da força militar foi analisada com base nesse conceito, conforme definido pela Carta da ONU. A invasão do Kuwait pelo Iraque em agosto foi considerada uma agressão armada, violando a soberania e a integridade territorial do Kuwait. A Resolução da ONU número 3.314, de 1974, define a agressão como o uso de força armada contra a soberania de outro Estado. E a Carta deixa claro que nenhuma consideração política, econômica ou militar pode justificar um ato de agressão. Em resposta à invasão, o Conselho de Segurança da ONU adotou várias resoluções que condenavam a agressão iraquiana e autorizavam o uso da força para restaurar a paz e a segurança internacional. O artigo 51 da Carta foi invocado, permitindo a legítima defesa dos Estados-membros afetados pela agressão, até que o Conselho de Segurança tomasse as medidas necessárias para manter a paz e a segurança. Este artigo reforça que a legítima defesa só deve ocorrer após um ataque armado, e que essas ações devem ser comunicadas ao Conselho de Segurança. Nesse sentido, de acordo com a Escola de Copenhague, que trouxe um arcabouço teórico conceitual diferente e concorrente aos estudos tradicionais, ameaças são construções sociais, moldadas por meio de atos discursivos, e o que demonstra que os problemas apresentados não são verdades puramente objetivas, mas também percepções derivadas de um processo contínuo de interação entre aqueles que declaram algo como existencialmente ameaçado e o público-alvo de seus discursos. Sendo assim, esse processo por eles denominado de securitização ocorre diante de uma situação de ameaça onde o ator securitizador busca colocar o objeto a ser protegido em um locus de decisão imune às regras ordinárias do jogo político, em que se justificaria, portanto, a utilização dos meios necessários para resolver o problema. No caso da Primeira Guerra do Golfo, os Estados Unidos, sendo o maior contribuidor do orçamento da ONU, foi um importante, se não fundamental, ator no processo de securitização da Guerra do Golfo. George Bush, presidente dos Estados Unidos no momento da invasão iraquiana, deu início a esse processo de securitização. Com um discurso no dia 8 de agosto de 1990, Bush deixou claro, naquele momento, que cabia a ele, como presidente, tomar medidas necessárias para conter a ameaça que se apresentava, referindo-se ao Iraque. Sendo assim, os Estados Unidos, tendo um papel fundamental e centralizador na ONU, estabelece o Iraque como uma ameaça existencial a ser combatida em seu discurso, não por um, mas por diversos objetos referentes, como, por exemplo, a integridade territorial do Kuwait, a integridade territorial da Arábia Saudita e dos demais estados vizinhos, a proteção dos cidadãos norte-americanos na região, a integridade econômica dos Estados Unidos, por conta
conta do comércio de petróleo e, por fim, a paz e a estabilidade internacionais. Diante do exposto, o público-alvo, sendo principalmente o Congresso estadunidense e a ONU, foram convencidos da ameaça, dando legitimidade às ações e consolidação ao processo de securitização. Dessa forma, segundo Ines Cláudio, a segurança coletiva é a segurança para todos os Estados através da ação de todos os Estados contra qualquer Estado agressor. Esse conceito se baseia na premissa de que a paz mundial é um bem comum, que deve ser defendido por toda a comunidade internacional. A ideia central é de que qualquer ato de agressão contra o Estado-membro será considerado uma ameaça à paz e à segurança de todos, exigindo uma resposta coletiva. Na prática, a segurança coletiva funciona por meio de instituições multilaterais, como a ONU, que têm a autoridade para tomar medidas coletivas contra Estados que cometem atos de agressão. Quando Saddam Hussein invadiu o Kuwait, a ação foi, conforme mencionado anteriormente, identificada como uma agressão que ameaçava a paz e a segurança internacional. Com o processo de securitização concluído, o Conselho de Segurança da ONU agiu rapidamente, adotando a Resolução 660, que condenava a invasão e exigia a retirada imediata das tropas iraquianas. Seguindo o princípio de segurança coletiva, o Conselho de Segurança da ONU adotou uma série de resoluções para isolar o Iraque econômica e politicamente, como, por exemplo, a Resolução 661, que impôs sanções econômicas severas ao Iraque, proibindo a maioria das importações e exportações iraquianas e impondo um embargo financeiro. Em seguida, a Resolução 662 declarou nula e sem efeito a anexação do Kuwait pelo Iraque. Já a Resolução 664 exigia que o Iraque garantisse a segurança e o bem-estar dos cidadãos estrangeiros no Kuwait e no Iraque, e assim por diante, através de uma série de resoluções. Com o Iraque se recusando a cumprir as exigências da ONU, o Conselho de Segurança aprovou a crucial Resolução 678, em novembro de 1990. Essa resolução deu um ultimato ao Iraque: retirar suas tropas do Kuwait até 15 de janeiro de 1991 ou enfrentar uma ação militar. A resolução autorizou os Estados-membros a usarem todos os meios necessários para implementar a Resolução 660 e todas as resoluções subsequentes, legitimando assim a intervenção militar. Essa autorização para o uso da força foi um exemplo claro de aplicação do princípio de segurança coletiva, proporcionando a base legal para a intervenção militar. Em resposta à autorização da ONU, uma ampla coalizão internacional foi formada, composta por forças de mais de 30 países lideradas pelos Estados Unidos. Essa coalizão exemplificou a segurança coletiva em ação, com nações de todo o mundo unindo-se para enfrentar a agressão iraquiana e restaurar a soberania do Kuwait. A coalizão não apenas proporcionou o poder militar necessário, mas também mostrou a determinação global em manter a ordem internacional e a paz no caso dessa invasão. Em janeiro de 1991, a Operação Tempestade no Deserto foi lançada, marcando o início da campanha militar para expulsar as forças iraquianas do Kuwait. A operação foi rápida e eficaz, utilizando uma combinação de bombardeios aéreos intensivos, seguidos por uma ofensiva terrestre que rapidamente superou as defesas iraquianas. Em 28 de fevereiro, George Bush declarou o cessar-fogo anunciando a libertação do Kuwait. A Guerra do Golfo demonstrou claramente como a ONU utilizou os princípios de segurança coletiva para mediar o conflito e restaurar a paz e a segurança internacional. Através de uma série de resoluções progressivas, desde a condenação inicial da invasão até a autorização explícita para o uso da força, a ONU conseguiu mobilizar uma resposta global eficaz à agressão iraquiana. Este processo não só reafirmou a validade do conceito de segurança coletiva, mas destacou o papel crucial da ONU como mediadora. Sendo assim, a partir do entendimento da guerra, é possível classificá-la como uma guerra tradicional, conforme definida por Clausewitz, que diz que a guerra é a continuação da política por outros meios. Nesse sentido, podemos identificar também a chamada Trindade de Clausewitz: o Estado, as Forças Armadas e a sociedade, todos os participantes da guerra. O objetivo da guerra também é bem definido: desarmar o inimigo e forçá-lo a submeter-se às vontades do agressor. A Primeira Guerra do Golfo teve um período de conflito bem delimitado, com um início claro e um cessar-fogo anunciado em fevereiro de 1991. As instituições também desempenharam um papel crucial e bem definido nessa guerra. A ONU, por exemplo, teve um papel fundamental na proteção do Kuwait e na restauração da paz na região. Através de uma série de resoluções, já mencionadas anteriormente, a ONU ajuda decisivamente para cumprir o seu mandato e manter a paz e a segurança internacionais, exemplificando o princípio de segurança coletiva em ação. Diante dessa análise, podemos concluir que a ONU utilizou os princípios de segurança coletiva de maneira satisfatória para mediar as crises durante a Primeira Guerra do Golfo. Através da rápida identificação da ameaça, da adoção de resoluções condenando a agressão e da autorização ao uso da força, a ONU coordenou uma resposta internacional que culminou na expulsão das forças iraquianas ao Kuwait. Entretanto, é necessário se perguntar:
Até que ponto a segurança coletiva é exercida de fato nas instituições? E como a sua utilização é feita em casos diretamente relacionados ao P5? Obrigada por assistir. Acompanhe demais conteúdos da playlist Crises e Conflitos, curta esse vídeo, deixe seu comentário e não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades.